Meu lindo, tudo certo contigo, cara? Tudo bem, cara? E contigo, tudo certo? Tão natural quanto a luz do dia, de boa, graças a Deus. Mano, olha só então, quer começar te apresentando aí, pra depois a gente falar dos teus feitos? Meu nome é Rafael, tenho 19 anos e eu fui aprovado em medicina na UFSC pelo Enem. Boa. Negão, olha só, então, a gente tá falando do UFSC assim como se fosse qualquer coisa, né? Sim. E na real, tu deve saber que é uma das maiores universidades de Santa Catarina, não, mas das maiores universidades da América Latina. Tu tá Sim, ligado nisso? Tá, sim. claro, né? Sim. Pô, tá lá dentro, né? Tô. E a Tu gente, chega lá e tu vê. É é, massa. estrutura, tudo. Não, assim, negão, ó, é um sonho, né, para todo mundo, não só passar numa universidade desse tamanho, mas tem uma galera que tá aí anos e anos na lida para passar em medicina. Mano, e tu passou em medicina na UFSC, tá ligado? Então é um feito enorme. E a primeira coisa que eu queria saber assim de ti, mano, como é que foi, tá ligado? Chegar e ver teu nome lá na lista, aprovado, passei, agora é futuro garantido. Como é que foi isso? Cara, foi muito legal. Foi uma sensação assim de dever cumprido e de alívio muito grande, né? Porque diferente do vestibular da UFSC, que tu, pô, sai uma lista ali. Fui aprovado ou não fui. E aí depois tu vê se tu fica em lista de espera ou não. O Enem é aquela semana do SISU, né? Então, pô, eu já sabia o meu número de acertos, que eu tinha ido bem, assim, eu acertei 164 de 180, né? Então já tava mais aliviado de quando eu fiz a prova, mas não era certeza nenhuma. E aí saiu minha nota, eu não tive um TRI tão bom quanto eu esperava, então eu fiquei numa risca ali, sabe? E aí naquela começou a semana do SISU, eu tava passando em várias federais, tipo, no Rio Grande do Sul que tem mais, né? Tava passando em algumas federais lá, mas na UFSC ainda não, no início do SISU. Então fiquei, pô, foi uma semana complicada. Mas aí, mais pro final da semana, eu comecei a subir na nota da UFSC mesmo. E aí, no último dia do SISU, eu vi que eu ia passar mesmo. Mas aí, quando saiu a aprovação, que, pô, tem o SISU, fechou sexta-feira e só saiu a nota mesmo na outra quinta. E aí foi um alívio muito grande quando apareceu ali, pô, aprovado, medicina UFSC. Aí foi aquela coisa de dever cumprido mesmo, assim. Foi uma felicidade muito grande, todo mundo Olha, da minha família, assim. essa, essa parte do Sisu aí é punk porque é meio que um leilão de vaga, né? O cara fica olhando todo dia a lista e Cara, desesperado. e aí tem dia que, tá, sobe muito, desce muito. E aí esse ano específico, com essa parada de poder ter nota de anos anteriores, a galera falando, não, tem gente que já passou e tá botando a nota, tu vai subir um monte na lista. Eu falava, cara, não tenho certeza não, entendeu? Tipo, como saber? Né? Não Então, tem como saber até o último momento, né? Apreensão desgraçada até o final. exato. E aí quando pô, eu decidi, por fim, botar em Araranguá mesmo a minha nota, sabe? Aí eu falei, não, tá, agora eu tenho um pouquinho mais de certeza, mas não é total ainda. E aí quando saiu a aprovação mesmo, eu fiquei, bah, graças a Deus, foi, entendeu? Posso tirar férias agora. Posso tirar agora. Foi. Show, show, mano. Tá, falando mais de redação assim, tá ligado? Porque, Sim. tipo assim, ó, quando eu comecei a te dar aula, eu sei que tu já teve aulas de redação, mas vamos lá. Quando tu começou ali no método e tal, tu tinha antes, assim, uma facilidade ou vinha aquele branco desgraçado, tu não sabia o que era para fazer, ou tu já tinha alguma nota assim num patamar de 700, 800 e não conseguia passar daquilo? Como é que era antes, tá ligado? Não, cara, assim, antes de eu ter aula contigo mesmo, eu era totalmente perdido, entendeu? Eu achava que eu sabia escrever. Eu não tinha uma dificuldade, eu acho, em escrever algum texto, entendeu? Sabe, eu tenho, tipo, com vocabulário e tal, isso aí tudo certo. Mas a redação do Enem mesmo, a redação de um vestibular em específico, eu não fazia a menor ideia. Então eu me sentia muito perdido. E aí vinha aquela sensação horrível de tu tá escrevendo um negócio e pensar, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu tenho uma lembrança muito clara na minha cabeça da primeira redação minha que tu corrigiu, que eu escrevi e eu achei que tinha saído um negócio legal. E relendo tinha ficado uma coisa legal mesmo, mas não era o que o Enem queria. E aí tu me falou isso, falou, cara, olha, não tá ruim o que tu escreveu. Mas o Enem não é assim, o Enem tem um passo a passo, entendeu? Tu tem que, cada período tem uma coisa que tu tem que escrever, sabe? E aí isso foi um divisor de águas pra mim. Então, de sair desse branco pra começar a escrever uma redação do Enem mesmo, né? E é isso que falou de 700, 800. Aí eu saí disso para uma nota desse jeito, né? Que ainda tinha dificuldades. E aí também ajudou muito as questões da ajuda que tu dava pra gente em treinar a redação, sabe? Acho que a gente pode entrar nisso mais depois, deve ter outras perguntas sobre isso, né? Mas numa Mano, fica à questão vontade. de que, por exemplo, é, eu lembro muito dos projetos de texto que tu trazia pra gente, que não era só tu jogar pro teu aluno um tema, ele fazer uma redação ruim porque ele não sabia fazer e tu corrigir e mostrar que estava errado. Não, tu nos guiava no processo de fazer a redação. Então, aquilo que tu fazia, de às vezes tu trazer um projeto de texto pronto,
né? Tu já trazer pra gente alguns argumentos possíveis, algumas coisas, pra gente poder treinar a partir daquilo, eu acho que me ajudou muito. Porque aí primeiro tu começa a saber escrever e depois tu vai ter os teus repertórios, enfim, né? Então isso foi uma ajuda muito grande. Mano, sem querer dar uma de cestaro aqui, eu sei que tu é entrevistado, mas assim, ó, um negócio legal que tu falou, e eu acho legal para quem tá assistindo ter isso em mente, não é porque tu escreve bem, tem um bom vocabulário, que tu vai preencher os requisitos do Enem. E eu acho que esse foi o teu choque, porque realmente tu tem um vocabulário. Eu nunca me esqueço tu falando da tua avó do idiosincrasias. Lembra disso? Não, porque cada um tem a sua idiosincrasia. Assim, Eu também. cara. Vocabulário o cara tem, mas é tipo assim, ó, tu ter vocabulário e tu ter uma noção prévia sobre produção textual não é o suficiente, né? Então, esses detalhes de saber entender a função de cada período, entender como é que funciona a construção, ele é muito relevante. E eu acho que, assim, ó, alunos como tu e o Pedro e outros, assim, que têm um bom vocabulário, têm uma boa, um bom... É uma boa compreensão de produção textual, eles precisam, mesmo essa galera, precisa entender essa metodologia, sabe? Para Sem a menor chegar no dúvida. nível de. Tu tirou aí, ó, quantos na tua. Tu fez 3 ou 2? Eu fiz o Enem 3 vezes, sim. Eu tirei 920 em 2023, 960 em 2024 e 920 nesse ano que eu passei. Tá ligado? Todas acima de 900. Uhum. Se tu fosse sem saber a metodologia, tu ia ficar num 800, Sem 700 dúvida. e pouco. Com um bom texto. Não tô falando que o texto é ruim, o texto é bom, só que não vai preencher os requisitos. Exato. Então é interessante a galera saber disso. Negão, vamos lá então ali, ó. Só para saber ali, tem outros detalhes da redação que eu acho legal falar, como tu, porra, passar em medicina, o cara tem que saber de muita coisa, né? Mas assim, começando pelo básico, tá ligado? Muita gente tem dificuldade na hora de pegar o tema e saber o que era para falar. Uhum. Cara, como é que tu fez, assim, para estar preparado para qualquer tema? Assim, eu trabalhei algumas coisas com vocês e eu acho que tu pode reforçar o que eu sempre digo, que o importante não é tu saber o tema, o importante é estar preparado para qualquer tema. Mas eu queria saber como é que foi ali no momento, tá ligado? Abriu o caderno de prova e deu uma olhada assim, perspectivas de envelhecimento, putz. E aí, como Exatamente. é que é? Então, cara, eu acho que o primeiro ponto é realmente ter treinado muito ao longo do ano com temas diversificados. Tipo assim, não. Pô, é muito difícil acertar um tema em específico, mas como tu fala de eixos temáticos, né? Pô, no eixo de meio ambiente tu vai ter vários temas, né? Direitos civis, várias coisas assim que tu vai ter vários temas dentro daquilo, mas que seguem uma ideia parecida, né? Então, treinar muito isso ao longo da preparação foi essencial, né? Sem isso seria impossível. E aí, na hora lá, pô, perspectivas acerca do envelhecimento da população e tal. Eu não vou te dizer que eu cheguei e falei, pá, tô feito, mas ao mesmo tempo eu não fiquei nervoso, sabe? Porque eu sabia que eu já tinha escrito coisas no mínimo parecidas com aquilo, sabe? E o fato de ter repertórios que eu já tinha treinado em outras redações, que muitas vezes tu que trazia o repertório nessa questão de projeto de texto, eu ia lá e eu guardava para mim aquilo, me ajudou muito, sabe? Então, eu não me senti de forma alguma perdido. Às vezes na redação, eu fiz, sempre que eu fazia um simulado, tinha vezes que fluía muito fácil e vezes que eu olhava e falava, esse tema aqui eu vou ter que cavar um pouco mais. Mas eu nunca me sentia perdido justamente por ter treinado muito, né? Com essas questões que tu trazia, eu me senti preparado com argumentos que eu já tinha visto contigo, eu sabia que funcionavam, repertórios nessa mesma linha de raciocínio, sabe? Acho que isso foi o principal. Eu acho que o que é legal, tipo assim, ó, eu via isso, que tu consegue transformar qualquer conhecimento em repertório. Eu acho que esse é o legal. O legal não é tu ter. É legal tu ter uma lista de repertório? Sim, pra te ter alguma munição, né? Mas também é legal tu entender o que é um repertório e como formular um repertório. E eu acho que tu tinha isso. Tipo assim, eu me lembro que às vezes tu vinha com filósofos, sociólogos, que eu não conhecia, mas tu sabia o que ele dizia. E a partir dali tu formulava, sabe? Tu tem algum caminho assim? Pode falar. Eu acho que é justamente como tu falou, a questão de tu entender qualquer conhecimento que tu tem pode virar um repertório, né? Então, pô, um filósofo que fala algo parecido com aquele tema, tu pode muito bem colocar o que o cara fala já direcionando para algo que relaciona com aquele tema, né? E aí isso eu acho que vem de muito treino, né? De, realmente, quando eu fazia a redação contigo, pô, eu tentava muito mais do que eu fazer como uma redação que eu queria, tipo, fazer igual na hora do Enem, se não era simulado, né? Pra daí chegar e tu corrigir, eu tirar 900 e pouco e achar, nossa, tô muito bem, era treinar mesmo, entendeu? Então na hora, pô, eu não escrevia de uma vez só, da primeira vez e entregava. Não, eu escrevia, tipo, aquele repertório mais de uma vez para eu chegar na forma que eu achava boa, entendeu? Sim. Daí tu Não, desenvolve legal. o teu próprio raciocínio, né? Não, legal, esse treinamento de repertório é importante, mano.
Hum. Já que a gente tá falando aí já de coisas específicas, é, pensando o seguinte, ó, a pergunta é fácil, mas eu tô ligado que às vezes pode misturar muita coisa aí. E eu sei que tu teve um percurso formativo, foi até na mesma escola e tal, teve bastante aula de redação. Mas assim, em relação ao Enem, a gente tem ali as 5 competências, né? Que daí é uma coisa que é muito específica do Enem. Não que os outros vestibulares não exijam competências, eles exigem, mas as especificidades das competências do Enem, elas são claras e objetivas, né? E antes assim, de eu começar a te dar aula e te explicar cada uma e como lidar com cada competência, qual era que tu tinha maior dificuldade assim, ou tu simplesmente nem sabia o que que era, tá ligado? E Não, como então, isso fez diferença pra ti? antes de começar a ter aula contigo, eu não sabia o que era. Mas aí depois daquele início, como eu falei, de não estar mais perdido, né? Eu tinha dificuldade principalmente na C3, na questão de um projeto de texto, que eu acho que é que todo mundo tem dificuldade, né? Na questão da argumentação, de tu conseguir realmente, como tu sempre falava, de evitar lacunas, né? Do corretor não ter de completar para ti o teu pensamento, né? Isso tu falava muito e é o que é exatamente isso, né? Então isso era a maior dificuldade. E também eu sentia uma dificuldade um pouquinho na C1, assim, e aí foi uma coisa que tu ajudou muito, que eu acho que é bem importante, que é essa questão que tu traz de uma gramática voltada para redação. Porque gramática é algo muito complexo, né? Então, pô, tu vai dar uma aula de todo um módulo que tu tem que saber de gramática para um vestibular da UFSC, por exemplo, não é tudo que tu vai usar numa redação. Mas ali, pô, crase, paralelismo sintático, tudo isso foram coisas que tu conseguiu me explicar de uma forma muito boa para eu entender, que aí eu consegui matar de uma forma boa, assim, que ainda, pô, a C1 é muito difícil, ainda é difícil tu garantir que num texto que tu tem que escrever tão rápido não vai ter nenhum erro, mas de tu garantir no mínimo um 160 de 200 ali, isso é garantido, sabe? Se tu entende a gramática para redação. Então acho que isso foi muito, muito útil. Sobre isso ali, tipo assim, a C1, domínio da norma padrão. Cara, é o que tu falou, se tu pegar todas as aulas de gramática que tu teve, do quarto ano até o terceiro ano do ensino médio, velho, Uhum. cobre, mas tu não vai lembrar tudo. Aí que tá. Exato. E aí o que que eu faço? É o seguinte, não sei, deve te lembrar disso. Quando eu trabalho C1, eu trabalho aquilo que mais precisa no texto, sabe? Uhum. Na prática. Porque, é claro, tipo assim, coesão textual. Tu vai ter muita aula de coesão textual, de conectivo. Só que chegando lá na hora, tu não quer lembrar de todas as teorias, sabe? Uhum. Paralaxe, do não sei o que. Tu não quer. Tu quer saber o quê? Qual conectivo eu uso e de que forma. Uhum. Beleza? Totalmente. Crase. Crase, tu quer um jeito prático de na hora lembrar. Não, aqui vai. Aqui não vai assim. É Uhum. só isso. Então, realmente, faz sentido. E a C3 é o que tu falou, né, cara? Eu costumo dizer que é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque o mais comum é a galera dar uma travada aqui. Se o Uhum. cara chegou em 800 e não consegue galgar até o 900, é porque ele provavelmente tem uma dificuldade na C3 e na C1. Então, Uhum. é o mais comum. Então, negão, sobre projeto de texto. É, eu trabalho bastante, assim, eu não sei se tu lembra disso, mas quando eu estou começando a dar aula, inclusive no começo do curso eu falo isso, que é projeto de texto ele é muito importante e o ideal é a gente começar anotando, mãos, Uhum. escrever, pá. Só que, claro, quando a gente está falando de um nível mais avançado, o projeto de texto continua. Só que às vezes ele não está nem aqui, ele está aqui, Uhum. né? E eu queria saber, mano, como é que foi essa organização prévia e se ela te ajudou a ganhar tempo? Tipo assim, tu lê o tema, já veio o projeto de texto, tu montou o projeto de texto, isso te adiantou, te atrasou? E aí, como é que foi? Então, cara, isso foi uma coisa que eu fui notando ao longo da minha preparação contigo, assim, de realmente de estar fazendo muita redação. O projeto de texto, a principal coisa dele era, ainda mais quando eu estava mais avançado, era a questão de poupar tempo, sabe? Porque já no finalzinho, na reta final da preparação, eu tinha muito conhecimento do que eu tinha que fazer, de repertório, de tudo de argumentos, só que às vezes eu chegava, e esse foi o ponto-chave da minha virada, que eu acredito no final, de eu escrever uma introdução e botar uns argumentos ali, e depois eu falar, cara, na real que eu não vou desenvolver muito bem esse argumento. E aí eu vou ter que mudar, entendeu? E aí eu já escrevi uma introdução, organizadinha, bonitinha. E aí isso era uma perda de tempo. Então o projeto de texto servia principalmente para isso. Pra eu chegar lá, pô, eu tenho pra. Como é que era? Eu vou lembrar agora o que tu chamava do argumento da introdução mesmo, que tu abre o texto, né? Mas que. Antecipação argumentativa ali? Isso aí. Mas, tipo assim, eu já anotar aquilo ali antes e eu ia vendo, pô, eu vou botar esse repertório aqui no início, aí eu vou encaminhar dessa forma e tal. E aí eu fazer o projeto do texto inteiro para ver se ele se encaixava. Ó, isso aqui tá certinho. Agora eu começo a escrever o texto mesmo, né? Esse esqueleto me ajudou principalmente na questão de uma organização mental quando eu não estava tão preparado ainda e depois de poupar meu tempo
quando eu já me sentia mais preparado, sabe? Né? Não, é legal tu falar isso, porque, tipo assim, ó, às vezes parece perda de tempo, Não, mas né? é o que guarda o tempo, né? Exatamente, porque é o que tu falou, pô, tu perdeu uma introdução completa, né, cara? Ou às vezes só antecipação, mas mesmo assim, tu vai ter que reformular toda a Exato. antecipação para caber para não ter nenhuma quebra de paralelismo e tal. Então, tipo assim, ó, parece uma perda de tempo, mas não é. Na real, tu tá ganhando tempo, porque Uhum, naquele momento que tu parou e montou o projeto de texto, que seja mental ou escrito, tu já evitou isso, de chegar, putz, esse argumento não vai ter base, uhum, não é sólido. Ou o meu repertório, ele não é pertinente, cara, vou ter que achar outra coisa, eu não tenho nada agora. Se tu exato. faz o projeto, tá engatilhado, Totalmente. né? Porque às vezes na hora, quando, pô, tá difícil achar repertório, tu pensa em um, depois de um tempo pensando, e fala, mas vou usar esse. E aí tu vai tentar e nele não encaixa, sabe? E aí Uhum. tu tem que ter claro que tá tudo bem, eu vou respirar, vou procurar outro e vai dar certo, porque é melhor do que eu usar um que não encaixa de verdade. É. Não, eu, Rafa, isso é importante porque, tipo assim, ó, a gente tá falando agora uma boa sei lá, simulados e tal em sala de aula, mas, cara, na hora tem muito essa questão do psicológico, né? E, cara, tu é muito abalado pelo fato de tu ser frustrado. Quando tu Uhum. te frustra. Se tu tá produzindo alguma coisa e tu te frustrou na produção, mano, isso aí, É horrível. até, até tu conseguir recuperar, já era, velho. E tu Uhum. ainda lembra que tu tem mais 90 questões, tá ligado? Aí É foda. Esse é um é, ponto que tu falou que é importante, que tu tem mais 90 questões. Eu começava pela redação, acho que isso é uma coisa que é legal de deixar. Cara, lá tem que começar pela redação. Eu não conseguia fazer a prova pensando que eu ainda tinha uma redação pra fazer, que sem ela é impossível passar e que, né? Não, redação só comecei a fazer a prova mesmo depois do rascunho inteiro pronto. Não, legal, porque, tipo assim, administrar a resolução de questão é uma coisa. Uhum. Administrar a produção textual é outra, velho. É porque tu Total. falou. Produção tem o seu, tipo assim, o método é muito bom, ele te ajuda em, sei lá, 90%, mas 10%, cara, é criatividade. E aí a Exatamente. criatividade, ela pode travar. O raciocínio lógico, ele trava também, mas tu pode dar uma desvirtuada. Pô, tô fazendo, sei lá, ciências humanas, cara, vou Tu para muda. outro. É, Matemática, exato. E aí tu consegue, o isso. teu cérebro reinicia, né? Agora, se Uhum. tu tá naquele mesmo tema, pô, é, idosos, perspectivas de envelhecimento, isso não vai, é desesperador, cara, né? Daí, Então, se realmente, tu... ter o projeto ajudou. Não, legal, legal. Só. Ixi, peraí que fugiu o raciocínio. Eu ia perguntar outra coisa, velho. Deixa abaixo, depois eu lembro. Negão, vamos lá então, ó. Em relação. Porque, tipo assim, uma coisa que eu tô falando bastante em sala de aula, até não falava tanto com vocês. O negócio do modelo, ele tá sendo cada vez mais combatido pela Sebrasp, assim, pela Uhum, banca do Enem. E eu acho que a tendência daqui a alguns anos é eles ter muitos mecanismos para combater a fórmula, beleza? uhum, Então, o que é legal? Eu acho que se tu domina a estrutura, a microestrutura mesmo da redação, tu nem precisa de modelo, cara, porque tu uhum. sabe o que tu tem que botar em cada pedaço. Então, tipo assim, ó, eu queria saber como é que foi essa tua execução esses 10 passos, tá ligado? Esses 10 passos, assim, embora imagino que tu tenha alguma ideia de modelo e tal, chegou na hora, mano, na hora de improvisar ou de escrever mesmo, de encaixar aquela estrutura, fez muita diferença tu saber qual a função de cada período? Nossa, e não, essa difusão de cada período, assim, eu acho que é impossível fazer uma redação do Enem sem isso, cara. Eu acho que não tem como, entendeu? Tu perde tempo, não dá certo, é horrível. Então, isso de saber, pô, eu vou começar minha redação com a contextualização, repertório inicial. Aí eu vou partir para colocar minha tese, aquela história da opinião disfarçada de fato, né? Depois encaminhamento argumentativo. Começa o outro por também, pelo tópico frasal. Tudo isso eu acho essencial para tu poder fazer uma boa redação e ainda conseguir eu tô te falando não só de redação, tipo, mas da prova inteira, de tu conseguir fazer num tempo bom pra prova inteira, porque o objetivo é passar no geral, não é só ir bem na redação, né? Então acho que isso é muito importante. Tu não também não deixar a redação atrapalhar o teu resto da prova. E aí com isso fica muito mais fácil, né? E aí essa questão dos passos aí foi essencial justamente pra isso. E quanto ao modelo, cara, é quando tu sabe para que cada período serve, tu não precisa de um modelo, entendeu? Tu pode ter repertórios que tu já sabe como tu vai escrever. Isso foi muito bom para mim, entendeu? Então eu tinha alguns repertórios que eu já sabia a forma que eu ia utilizar eles. Eu não tinha que pensar, tá, tem aqui o exemplo, que eu não usei nem usei isso, mas um Zygmunt Bauman. Eu não vou pensar em como eu vou usar o Zygmunt Bauman. Eu já sei como é que eu vou usar, entendeu? Ele tá pronto ali. Mas isso não é um modelo de redação, sabe? Eu não vou tentar encaixar isso em qualquer coisa. Se não encaixa, não encaixa, tudo que eu não usei. E o repertório que eu usei de contextualização foi um que eu nunca tinha usado. Eu falei de transição demográfica, falei que o Brasil passava por um processo de transição demográfica. Nunca tinha usado isso aí. Mas eu sabia que eu precisava botar um repertório ali, sabe?
E Uhum. foi isso, não precisa de um modelo para isso. Então, acho que quando Então, tu conhece, né, fica muito mais sim. fácil. Então, como tu sabia ali pela microestrutura que tu tinha que botar um repertório, tu já tinha vários repertórios na cabeça, tu sabia como criar um novo repertório. Né? Exatamente. Criar não, né? Selecionar um novo repertório ali na hora que fosse Justamente. pertinente. Então fez uma diferença crucial, imagino. Uhum. Não, exatamente isso. Negão, e olha só para não ser redundante, mas eu queria perguntar assim, ó, tipo assim, o que tu falou, né? A redação não pode atrapalhar as outras questões, isso é Uhum. fato. Embora ela seja outra prova, ela vale 1000, né, igual as outras provas, mas é isso, a gestão é muito importante. Cara, tu que passou em medicina, tá ligado? Então tu teve um TRI bom. Tu fala, meu TRI foi uma porcaria. Eu tenho certeza que a maioria dos cursos tu passaria de olhos vendados, né? Mas assim, como é que foi essa tua gestão, tá ligado? Eu recomendo uma coisa, eu não sei se você fez isso, mas normalmente a coisa que eu recomendo é que depende muito de pessoa para pessoa que é ansiosa, não é ansiosa e tal. Pegou a prova, direto no tema, beleza? Viu o tema? Projeto de texto. Tá bem ainda? Começa a escrever. Uhum. Cansou? Vai para a prova. Cara, foi O que exatamente o que eu fiz. Tipo assim, eu peguei, porque, pelo menos pra mim, que sou um cara ansioso, eu não ia conseguir começar a pensar em questão de linguagem e ciências humanas sem eu primeiro saber ali o que que tem naquele tema, o que que eu vou ter que escrever, entendeu? Pô, vai ser algo muito difícil, vai ser algo que eu vou estar tranquilo. Isso muda a minha prova inteira, né? Então eu vou direto no tema, como você falou, projeto de texto, eu já comecei a pensar ali em pô, qual repertório eu vou usar para introdução, qual argumento eu vou usar para pro D1, pro D2, né? Então isso foi o direto. E aí eu tava me sentindo bem, eu, tipo, no sentido que tu falou, né? De, tipo assim, conseguir pensar em coisas que eu achei que encaixavam legal e já comecei a escrever. E ali fui bem, cara. Eu me lembro bem que, assim, é que o primeiro dia a redação eu achei tranquilo, mas na linguagens e ciências humanas eu fiquei apavorado, assim, porque tava uma questão muito sinistra em ciências humanas. Então, tipo, mas quando eu tava fazendo a redação em si, o meu rascunho, cara, eu olhei pro tempo e falei, cara, eu tô muito bem aqui, sabe? Porque desenvolveu bem, sabe? Então, de começar pela redação me deu até uma confiança pro resto da prova. Que Pô, depois isso é ciências legal. humanas destruiu essa confiança, mas no fim deu certo, assim, tá ligado? Não, Mas, André, pô, mas a redação em si, cara, isso, falando sério, começar sim, pelo projeto me fez ter uma tranquilidade muito grande pro resto da prova. E se eu tivesse começado e assim, pô, não me desse tranquilidade, me deixasse preocupado porque eu não tava indo bem, ainda assim seria melhor. Porque, pô, imagina se eu fiz a prova inteira e depois eu tenho que pensar no que escrever na redação. Impossível. sim. Já ia estar travado de certeza, independente do É, tema, né? exato, exatamente. Não, não, show de bola, cara. Legal, olha só. Tipo assim, é uma trajetória, né? Claro que a gente destaca aqui, tu fez o terceirão, depois de um ano tu fez e passou. Uhum. Mas é claro que isso é uma trajetória grande, velho. Tipo assim, eu gosto de destacar que tem alunos que têm mais dificuldade de ser empenhados, tem alunos que têm aquele brilho de conhecimento e às vezes não são tão empenhados, e tu deu a sorte grande de ser os dois, né? Então, é um cara que é inteligente e também é dedicado. Mas assim, ó, eu imagino que a tua dedicação pesou ainda mais do que esse brilho no estudo, eu imagino. E eu queria saber, assim, cara, olhando para trás, assim, ó, se alguém pretende fazer uma medicina da vida, qualquer outro curso que seja disputado, cara, fisioterapia hoje está muito disputado, Uhum. direito ainda é disputado, então, e cursos mais tranquilos, assim, mas a pessoa tem dificuldade, que conselho, assim, tu ia dar, cara, para essa pessoa? Pô, não, é hoje que eu vou começar, qual o conselho, assim, em relação à Cara, redação do Enem? redação do Enem, tá. Redação do Enem eu acho que é muito. É que eu acho que foi o que eu percebi ao longo da minha preparação, assim, sabe? Que a teoria e a prática são tão importantes quanto. As duas só têm a mesma importância e elas têm que ser feitas com muita atenção, sabe? Então, a parte da teoria, de, pô, entender, cara, eu não vou mais errar paralelismo sintático e nem crase, entendeu? E aí, pô, às vezes é um saco, tu demora, e daí tu esquece que a crase não vai no plural, sei lá, mas essa insistência na teoria é essencial. E depois a parte da prática, de tu ver as tuas lacunas e realmente algo que eu fiz. Que eu falei com muita gente que não fez isso, mas para mim me ajudou muito, porque eu senti ainda por um tempinho que eu às vezes eu sentia que eu tinha conhecimento, mas que eu travava às vezes na questão de que eu tinha um repertório, mas eu não sabia muito bem como escrever ele e aí demorava muito, isso me desmotivava. Então, repertórios que pô, eu pensava num repertório novo. Eu sempre, se fosse depois da redação, no caso, eu ia lá e eu escrevia ele da forma como eu gostaria de escrever no texto, entendeu? Para eu já ter o raciocínio claro na minha mente. Isso é uma prática que eu fiz muito para redação, sabe? Então, isso até depois, numa questão de
do vestibular no geral, não só de redação, a gente pode falar também, de que a teoria e a prática tem a mesma importância e elas têm que ser feitas com a mesma atenção, assim, sabe? Porque uma não vai sem a outra. Tipo, se eu tivesse só insistido em fazer redação e tu corrigindo a minha redação lá e dizendo que a crase estava errada, e eu, tá, não vou mais errar nesse mesmo contexto. Mas não é assim, tem que ter o conhecimento teórico mesmo, apesar de ser chato às vezes. Então acho que isso foi uma coisa bem importante para mim. Não, isso é pra vida, né, cara, na real, né? É, Tipo assim. Não, mas é muito bom tu destacar isso, porque é uma coisa que eu tenho falado no curso ali direto. Cara, não, a redação não se aprende por osmose. Ah, tu comprou videoaula, vai assistir 20, vai tocar na tela do computador. Não, não não é existe assim. isso, cara. Uhum. Tu entendeu a teoria, que é importante, como tu falou, mas tu não praticou, mesma coisa que nada. Jogou Uhum. fora aquelas tuas 20 horas de estudo. Exato. Treinar, treinar, treinar. Mano, muito legal isso que tu falou, cara. E vai servir pra tua profissão também, né, cara? Tu não vai só estudar Não, e exato, depois. tem que ter a prática É, também. pô, tá louco? Ô, negão, assim, ó, e só pra gente, assim, encerrar, e depois eu deixo aberto pra ti, se quiser deixar uma mensagem, falar alguma coisa, a gente tá falando muito assim, em relação à medicina, porque eu creio que ainda é o curso que a galera mais tem como referência, assim, de dificuldade, ou até dos próprios profissionais, os médicos, eles são muito valorizados socialmente, então é um curso que é muito buscado ainda, e ele é muito disputado. E a gente conversou sobre isso em relação, é claro que a prova, todas as provas são importantes, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, tudo é muito importante. Mas assim, cara, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, cara, para ti tirar 900 em linguagens, mano, esquece, Não existe. esquece, É tipo assim. né? Esquece. Matemática, 800 ali, tu vai ainda, Uhum. né? Sim, Mas agora, ciências da natureza, ciências humanas, não linguagem, vai. esquece, mano. Colocando isso na balança, mano, qual a importância de tu mirar no 900 mais no Enem? Assim, falando de medicina, sabe? Não, cara, te falando assim, na boa mesmo, eu te diria hoje que é impossível tu passar em medicina com menos de 900. Eu acho que com 900 hoje em dia já é muito difícil, sabe? 920 pra cima. Realmente, isso é um saco isso, mas é real, entendeu? Tipo assim, redação chegou a um ponto, e talvez com essas correções de mudar a questão de modelo mude um pouquinho isso, né? As notas baixem um pouco do que tinha sido, porque antes tu botava qualquer modelo, os caras estavam. Não tava sendo uma correção tão detalhada nesse sentido. Mas enfim, eu acho que hoje em dia redação é impossível tu passar sem 920 na redação, no mínimo, sabe? Então a matéria é essencial. É por isso que eu te falava. Eu começava por redação, porque se eu não fizesse uma redação boa, não adiantava eu gabaritar ciências humanas e linguagens. Não adiantava, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que a importância da redação é tu tem que saber. Não dá pra passar em medicina assim. Tipo, tu É o pode passar mínimo, em né? É o medicina. mínimo. É o mínimo, é o mínimo. Pô, sem gostar muito de linguagens ou humanas e tal. E aí tu vai, não tira uma nota absurda, mas redação não tem como, cara. Redação é o essencial. Show, show, mano, show. Então, aquele momento agora de emoção. Se tu visse ali, ó, o Rafaelzinho, o pequeno Rafaelzinho, lá no sexto ano, beleza? Enchendo o saco da Gica na sala de aula. Não, brincadeira. Lá É, na sala de aula, pensando assim, daqui a um tempo, quem sabe, fazer medicina. Cara, hoje, agora, no curso de medicina, o que que tu ia dizer assim, o que valeu a pena, o que não valeu, e o que tu ia falar para ele, cara, foca, é isso aí, e até de estímulo, assim, vale a pena, não vale a pena o esforço, tu cara, vai passar noites, o que que tu tem a dizer para esse carinha? eu acho que primeiro é dizer que vale muito a pena o esforço, né? Eu digo principalmente o esforço do ano tipo, do terceirão e do cursinho, assim, que foi uma coisa um pouco mais de dedicação pura a isso, né? E no fim valeu muito a pena. E, porra, em questão de. Que é o mesmo conselho que eu dou pro meu irmão, que tá no oitavo ano agora, né? Acho que deu aula pro Henrique, inclusive, né? Dei, dei. Então, que eu falo pra ele, cara, agora tu não precisa pegar e focar em tu ser. Em tu estudar absurdamente o tempo todo. Mas, cara, foca em entender o que a escola tá te passando agora, entendeu? Vai bem na prova que estão te passando agora. Matemática, agora, pô, aprende o que eles estão te falando, aprende em português, o crase no oitavo ano, sei lá, que eu não sabia, depois eu tive que aprender, entendeu? Coisas assim, vai aprendendo o que a escola tá te passando agora, que aí depois tu vai ter uma base e aí tu começa a aprofundar nesse nível que é ser um aluno de alto rendimento para um vestibular, entendeu? Eu acho que isso foi importante, que realmente, cara, eu nunca fui, antes do vestibular, um cara que era um psicopata dos estudos. Eu me recusava a não saber o que eles estavam me passando ali, entendeu? E eu acho que isso é o básico para tu desenvolver uma base intelectual para tudo, né? E aí pro vestibular também. Então acho que esse foi o ponto principal. E aí falando até em questão do vestibular, né? Não sei se
também eu tinha algumas coisinhas para falar sobre isso, né, do estudo do cursinho mesmo, cara, que foram coisas que eu fui percebendo ao longo do ano de estudo mesmo, que como eu tava te falando ali antes de começar a gravar, né, de que, pô, em física, por exemplo, eu tinha visto tudo que eu tinha que ver na escola. Eu vi eletromagnetismo, eu vi eletrostática, eu vi dinâmica, eu já tinha ouvido falar, entendeu? Fui bem na prova e tal, mas a prática disso aí, a revisão constante é o que te faz passar, sabe? Eu sei que é sobre redação, mas todo mundo vai estar fazendo pro vestibular inteiro mesmo, né? Então, por exemplo, o que eu fazia? Te dando um exemplo de física e matemática. Antes de começar a estudar um conteúdo novo na segunda-feira que eu fazia, por exemplo, eu pegava e fazia 10 questões de cada conteúdo que eu já tinha visto. De bancas de vestibular tradicional, assim, sabe? E isso aí, pô, toda semana tá revisando e pegando novos raciocínios de questões. Não sei se eu te falei, inclusive, que eu fiz cursinho online, né? Que eu tipo, fiz em casa e tal, e aí junto contigo ali. E aí, poxa, é, o online no sentido da física, da biologia, que é essa Sim. prática, junto com a teoria, que foi o essencial, sabe? Tanto que no início eu não fazia isso, eu tava com muita dificuldade. E eu comecei essa revisão por questões junto com um estudo bem forte de teoria, que para mim foi o que me fez passar. E em redação foi a mesma coisa, de levar o estudo de redação como um estudo exato, cara, entendeu? Tipo assim, claro que tem essa questão da criatividade que tu falou, que é o essencial também. Mas tu estudar a teoria da gramática, tu ter todos os conectivos que tu sabe que tu vai precisar, repertórios, tudo isso, pra mim, é o mínimo pra tu conseguir passar, sabe? Não, Rafa, eu acho que é legal o que tu falou, cara, tipo, valorizar cada conteúdo, né, cara, porque depois vai fazer diferença, porque pra ti se tornou mais uma revisão do que aprender, de fato, Exato. né? Tipo Uhum, assim, é o que tu falou, tu sabia, uhum, tava lá em algum lugar, alguma sinapse ia encontrar, uhum, mas o cara que não valoriza esses pequenos conhecimentos, até assim, ó, a primeira aula que eu dou do curso é sobre tipologia textual, uhum, puta aula chata, porque é teórica, mas tipo assim, ó, aquilo ali vai ser importante para na frente ser automático tu saber o que é uma palavra de juízo de valor para te saber se tu não tá só sendo expositivo ou argumentativo. Eu imagino exato. que física e química é a mesma coisa, cara. Tu vai, tipo assim, vai resolver logaritmo, que eu não sei nem o que é, mas eu imagino que é um negócio difícil, e o cara não prestou atenção em divisão de dois números na chave, ele vai se ferrar. É a Exato. mesma coisa, é a mesma Uhum. lógica. Claro. Então, valorizando cada centímetro de conhecimento faz diferença, né? Sim, totalmente, cara, porque e eu sempre buscava pensar assim, às vezes, tipo, tinha algumas aulas contigo, pô, eu nunca gostei muito de gramática e tal, tu sabe disso, mas que eu olhava e falava, pô, eu confio nesse cara e eu sei que ele tá me falando isso por um motivo, entendeu? Uhum. Então, isso aí foi, e aí, pô, tu presta atenção e depois tu vê, cara, realmente, né, valeu a pena e tal. E é isso. Faz diferença, faz diferença. Mano, não. Show de bola, velho. Não sei se quer falar mais alguma coisa Não, aí. Eu tô. eu queria falar especificamente daí de ti, do curso, enfim, que, pô, cara, é Pode uma coisa falar. que é, eu sempre te falei isso desde da questão da escola e do curso, tudo isso, que para mim um diferencial teu é a tua dedicação para fazer o aluno aprender mesmo, assim, entendeu, sabe? Então isso que eu falava, cara, de um projeto de texto que tu trazia pronto pra gente fazer, pra gente treinar argumentação, sem, pô, tá sofrendo procurando um repertório que a gente claramente não tinha e tu sabia que a gente não tinha, entendeu? E para fazer esse processo gradual, isso é muito mais difícil do que só jogar um tema para alguém fazer, sabe? Então, isso dá essa dedicação aí traz resultado, sabe? É uma coisa gradual, é uma coisa que vai de pouquinho em pouquinho, sim. Pô, às vezes tu vai de um 800 para um 840 e assim vai indo, e é foda, entendeu? Mas pô, eu tenho um respeito muito grande por ti como professor, justamente por essa questão específica, cara, de tu ter uma dedicação ao aprender e tem muitas formas que tu usava no curso para isso, eram muitos recursos que tu utilizava, sabe? Que, pô, eu não vi em nenhum outro lugar, para mim, até onde eu sei, são autorais teus, né? Então isso eu acho muito, muito legal. Não, assim, eu acho que todo professor ele tem que se aprofundar, né? Pô, Uhum, eu fico feliz e emocionado de escutar isso de ti, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Mas, tipo assim, é claro, muita coisa era minha, muita coisa era ensinada por outros professores. Eu acho que isso, assim, cara, é valorizar o conhecimento, sabe? Tudo que tu tem de conhecimento, mano, tá à disposição. Eu acho que a tarefa do professor hoje em dia é pegar isso e canalizar para alguma coisa específica. Tipo assim, Thomas Hobbes tá aí há um bom tempo, tá ligado? uhum, Só que, tipo assim, eu vou trazer Thomas Hobbes pra galera que nunca ouviu falar e talvez não use em outro aspecto, mas ele tem que fazer uma redação. E uhum, aí o homem é o lobo do próprio homem, vai fazer diferença para ele saber disso, uhum. tá Exato. ligado? Então, esses detalhes, cara, eu valorizo, eu fico grato por ter feito diferença aí na tua Totalmente. trajetória, cara. Eu sou bem grato por tu se dispor aí a
a dar esse depoimento, cara. Tomara que sirva de incentivos, mesmo que não faça o meu curso, mas para outras pessoas, para ver que é possível, cara, tu chegar lá. Medicina, tu não precisa ser um alienígena, o Rafael é igual todo mundo que tá aí, né? Terminou o ensino médio aí ano retrasado, passado. Sim, 2024, né? E passou em medicina, cara, por dedicação, entendeu? Não é alienígena, não tá tudo certo, se dedicou. Então, obrigado, Rafa. Mano, te desejo tudo de bom, cara. Eu sei que tu vai ser um excelente aluno, um excelente profissional. Espero não precisar de ti, né? Mas talvez um dia eu precise, né? Então, eu sei que eu vou estar na mão de um bom profissional. Aí mano. estarei. Tudo de bom, meu velho. Também, Obrigadão, viu? Um Valeu. abraço.